Existem nomes que simplesmente não foram feitos para serem ditos. E não é por acaso. Não é superstição barata. É porque um nome não é apenas uma palavra, um conjunto de letras. Ele é muito mais. Um nome é uma convocação. É uma chave que abre uma porta. É um eco que viaja pelo vazio e desperta aquilo que está adormecido do outro lado, esperando. Durante séculos, milênios, a humanidade flertou com essa ideia. Alquimistas, místicos, estudiosos do oculto. Todos eles, em algum momento, acreditaram que poderiam manipular forças espirituais, forças que regem o universo, apenas ao pronunciar aquilo que não conheciam. Eles achavam que ter o nome era ter o poder, era como ter a senha para controlar o incognoscível. Mas eles se esqueceram, ou talvez escolheram ignorar, a lei eterna, uma lei que é tão antiga quanto o próprio tempo. Quem toca o ferro, desperta o ferro. Quem invoca o que não entende, inevitavelmente, é invocado de volta. E quem chama o abismo, deve estar preparado para ouvir o abismo responder, porque ele sempre responde. A história que vou contar hoje é sobre um homem brilhante, um acadêmico renomado, mas cuja arrogância era sua maior virtude e sua maior falha. Ele era arrogante o suficiente para desafiar tudo o que não compreendia, para zombar das advertências antigas, para acreditar que sua mente lógica estava acima de qualquer lenda ou mito. Em uma de suas expedições a ruínas esquecidas, em uma biblioteca enterrada sob as areias do tempo, ele encontrou algo extraordinário. Um fragmento antigo, um manuscrito tão velho, que parecia ter sido escrito quando o mundo ainda aprendia o que era o silêncio. As páginas eram frágeis, o cheiro era de poeira e eternidade. E nele, escondido entre textos sobre cosmologia e rituais perdidos, havia um nome. Mas esse nome era diferente. Não estava exibido com orgulho. Ele estava apagado, riscado com uma fúria desesperada. O aridor dele. Havia sinais, símbolos de proteção, runas que gritavam em silêncio. Não desperte o que dorme. Era um aviso claro, uma barreira erguida por alguém que, um dia, olhou para o abismo e recuou horrorizado. Qualquer pessoa sensata teria entendido a mensagem. Teria fechado o livro, devolvido o fragmento ao seu túmulo de poeira e esquecido o que viu. Mas quando o orgulho se torna maior que o temor, a ruína não apenas se aproxima, ela corre em sua direção. Para aquele homem, o aviso não era um perigo, era um desafio. A proibição era um convite. Ele via ali não um limite, mas a prova final de sua superioridade intelectual. E então, naquela noite, na solidão de seu estudo, cercado por livros que continham a sabedoria do mundo, ele cometeu o ato supremo de tolice. Ele reconstruiu o nome a partir dos traços riscados, decifrou os fonemas proibidos, respirou fundo, sentindo o poder da transgressão pulsar em suas veias. E ele pronunciou o nome. No instante em que o som saiu de seus lábios, o mundo ao redor pareceu segurar o fôlego. Não houve um trovão, nem um terremoto. Foi algo muito mais sutil e aterrorizante. O zumbido constante da cidade lá fora, o tic-tac do relógio na parede, o som de sua própria respiração. Tudo Peru. O silêncio absoluto, pesado e denso, caiu sobre o cômodo. O ar ficou pesado, como se a pressão atmosférica tivesse subido a níveis impossíveis. O chão sob seus pés parecia subitamente quieto, como se a própria terra tivesse parado de girar. E as sombras, elas pararam de dançar com a luz da lâmpada. Elas se tornaram fichas sólidas. E de dentro delas, algo o observava. Ele sentiu um olhar frio, antigo, de uma inteligência vasta e completamente alienígena. Ele sentiu o peso de uma atenção que não era deste mundo se fixar nele. Naquele momento de silêncio mortal, a verdade o atingiu como uma onda de gelo. Porque quando um nome proibido é dito, a dinâmica do poder se inverte. Não é você quem chama, é você quem passa a ser encontrado. Você não abriu uma porta para olhar para fora. Você abriu uma porta para que algo pudesse entrar. Você não invocou uma força. Você se transformou em um farol. Um ponto de luz brilhando na escuridão infinita, gritando: estou aqui. O silêncio foi quebrado por um som que não veio de fora, mas de dentro de sua própria mente. Um sussurro que parecia ser feito de vidro quebrado e poeira de estrelas mortas. E o sussurro disse seu nome, não o nome que ele usava no dia a dia, mas seu nome verdadeiro, aquele que só sua alma conhecia. O homem que achava que podia controlar o universo com uma palavra, descobriu que ele era apenas uma nota em uma canção muito mais antiga e terrível. A porta que ele abriu não podia mais ser fechada. Ele queria poder, mas tudo o que conseguiu foi se tornar uma presa. A caçada havia começado, e ele era o único alvo. Lembre-se disso. Há portas que devem permanecer fechadas. Há silêncios que devem ser respeitados. E há nomes que nunca, jamais, devem ser pronunciados. Porque você pode achar que está chamando por eles, mas na verdade, são eles que estavam desde o início chamando por você.
Num mundo governado por leis que não podemos ver, onde o eco de nossas ações ressoa por toda a eternidade, existe uma verdade fundamental. Toda tentativa de controlar o invisível exige um preço, e esse preço nunca jamais é negociado. Hoje, vamos mergulhar fundo na história de um homem que, em sua arrogância, acreditou poder manipular as forças espirituais, chamando por um nome que deveria permanecer no silêncio, um nome proibido. Mas ele não sabia que, ao fazer isso, não estava apenas quebrando uma regra antiga, ele estava abrindo uma porta para algo que não pode ser contido, para uma presença que entende a lei do retorno de uma forma que nenhum ser humano jamais compreenderá. Esta não é uma simples história de terror, é uma lição sobre orgulho, justiça e as consequências inevitáveis de nossas escolhas. Prepare-se, porque o que vamos explorar hoje vai mudar a sua percepção sobre o poder das palavras e a natureza implacável do universo. Tudo começou com um desejo de poder. Um homem, estudioso do oculto Saint-Chessé, superior às leis que regem os homens e os espíritos. Ele havia lido textos antigos, decifrado símbolos esquecidos e acreditava ter encontrado a chave para dominar o que não se vê, havia uma entidade tão antiga que sua simples menção era considerada um ato de desafio supremo contra a ordem divina. As lendas diziam que pronunciar esse nome era como acender uma tocha no meio de um abismo escuro, atraindo tudo o que se esconde nas sombras. Mas Perael, isso não era um aviso. Era um convite. Ele via isso como o teste final de sua maestria. Se conseguisse chamar essa força e controlá-la, provaria a si mesmo e ao mundo que era mais do que um mero mortal. Ele se via como um mestre do destino, alguém capaz de dobrar a realidade à sua vontade. O ritual foi preparado com uma precisão meticulosa. Velas, símbolos desenhados no chão, o incenso correto para purificar o ar. Ou assim ele pensava. Ele estava tão focado nos detalhes materiais do ritual que esqueceu a regra mais importante. A intenção é a verdadeira invocação. Sua intenção não era de respeito ou busca por sabedoria. Era de domínio, de controle. Ele queria escravizar o desconhecido, transformá-lo em uma ferramenta para seus próprios fins egoístas. Ou Ridor dele. O ar começou a ficar pesado. A temperatura caiu drasticamente. O silêncio na sala tornou-se tão profundo que ele podia ouvir o próprio sangue pulsando em seus ouvidos. Ignorando todos os sinais de que estava ultrapassando um limite perigoso, ele respirou fundo e, com uma voz cheia de orgulho e desafio, ele pronunciou o nome proibido. No início, nada aconteceu. Um sorriso de superioridade começou a se formar em seus lábios. Ele pensou: eles temiam isso? Que tolos! Mas o silêncio que se seguiu não era vazio. Era um silêncio expectante, como um momento antes de uma tempestade devastadora. Ele não sabia, mas já havia selado seu destino. A chamada foi feita, e a resposta estava a caminho. E naquele instante, o eco espiritual se abriu. Não foi uma explosão, não foi um som estrondoso. Foi algo muito mais sutil e aterrorizante. Foi como se a própria estrutura da realidade tivesse se rasgado por um momento, permitindo que algo passasse. Algo saiu. Algo que conhecia a lei do retorno, o conceito de causa e efeito, mais profundamente do que qualquer filósofo, qualquer sacerdote, qualquer humano que já caminhou sobre a Terra. Era uma presença que não precisava de forma física, não precisava de olhos para ver ou de mãos para tocar. Precisava apenas de propósito. E seu propósito era cristalino. Essa presença não veio para matar, não veio para destruir cidades ou espalhar o caos de forma aleatória. Veio para cobrar uma dívida. A dívida que acabara de ser criada. A dívida de quem tenta brincar de ser Deus. O homem, ainda parado no centro do seu círculo inútil, sentiu. Não viu, não ouviu, mas sentiu. Uma consciência antiga e implacável o observando. Não com raiva, mas com uma frieza judicial. Ele percebeu seu erro tarde demais. Ele não havia chamado um servo. Ele havia chamado um juiz. A voz, se é que aquilo podia ser chamado de voz, não vibrou no ar. Ela ressoou diretamente dentro da mente do homem. Um sussurro que parecia vir de todos os lugares, e de lugar nenhum, ao mesmo tempo. Era fria como o vácuo do espaço, antiga como as estrelas. E essa voz sussurrou apenas uma única sentença. Uma frase que selaria o entendimento do homem para sempre. Antes de desaparecer de volta na escuridão de onde veio, a voz disse: o ferro volta. Sempre volta. E então, o silêncio retornou. Mas era um silêncio diferente. O peso no ar havia sumido. A presença se fora. Mas a mensagem ficou, gravada na alma do homem. O ferro volta. Sempre volta. De repente, ele compreendeu a verdade devastadora de seu ato. Não era o nome que era perigoso. O nome era apenas uma chave. O perigo real era o seu orgulho. A sua arrogância cega de acreditar que poderia escapar da justiça universal. De
que as regras não se aplicavam a ele. A sua própria arrogância foi a arma que o feriu. O nome proibido apenas ativou o mecanismo. Mostrou a ele, da forma mais dura possível, como o ciclo de causa e efeito realmente funcionava. Ele finalmente entendeu o significado da frase. O ferro espiritual não é um objeto, não é uma arma física, é uma resposta. É a devolução precisa, exata e inevitável daquilo que você lança ao universo. Se você lança amor, o amor volta. Se você lança ódio, o ódio volta. Se você lança uma tentativa de dominar e escravizar uma força que pertence ao Criador, o que volta é uma lição de submissão. O universo, em sua sabedoria infinita, não envia um demônio para puni-lo. Ele simplesmente devolve a sua própria energia, a sua própria intenção, de volta para você. É a disciplina perfeita. Quem tenta controlar o que pertence a Deus, quem tenta usurpar o poder divino, acaba sendo disciplinado, corrigido, pelo próprio eco que provocou. O homem não foi amaldiçoado por uma entidade externa. Ele foi aprisionado pelas consequências de sua própria escolha, forçado a encarar o reflexo de sua própria soberba. O seu desejo de controlar-o transformou-o em prisioneiro de si mesmo. E assim este episódio se fecha com um lembrete mais essencial e talvez o mais assustador de toda a nossa jornada até aqui. O mal que você desperta, a negatividade que você projeta, a arrogância que você nutre, é sempre o primeiro a encontrar o caminho de volta para você. Não há como escapar. Não há ritual que proteja. Não há círculo mágico que isole. A lei do retorno é absoluta. E quanto ao nome proibido, a entidade que foi chamada, agora ela sabe outro nome também. E este nome é o do homem que ousou chamá-la. Ele queria poder, queria ser conhecido nos reinos invisíveis. E ele conseguiu. Mas não como um mestre. Ele se tornou um exemplo, um lembrete eterno, de que há portas que nunca devem ser abertas e nomes que devem ser deixados no silêncio. A justiça do universo não falha. Ela apenas aguarda o momento certo para agir. Esta história nos ensina que o maior poder não está em controlar os outros ou as forças ao nosso redor, mas em controlar a nós mesmos, nossas intenções, nosso orgulho, nossas ambições. O universo é um espelho perfeito. Ele reflete exatamente o que somos. Se você quer ver bondade e luz, seja bondade e luz. Se você age com arrogância e desejo de domínio, prepare-se para ser dominado pela sua própria criação. A escolha é sempre nossa. O eco é sempre certo. Pense nisso na próxima vez que sentir a tentação de tomar um atalho, de agir com egoísmo, de achar que as regras não se aplicam a você. Lembre-se do homem que chamou um nome proibido e da lição que ele aprendeu da maneira mais difícil. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão profunda. Se essa mensagem ressoou com você, se te fez pensar, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este vídeo. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque temos muito mais a explorar sobre as leis invisíveis que governam nossa existência. Compartilhe suas ideias nos comentários. Qual lição você tira dessa história e o Laio te Muito obrigado e até a próxima.